Olá, pessoal! Começa mais um papo informal com Carlos Gilberto. Sabe o que eu faço? Neurociência. E nos tempos de folga, hipnose. E quando tá descansando, pesquisa comportamento humano. E quando vai dormir, substitui o sono para escrever livro. Tenho 3. E uma noiva desesperada, sozinha lá, que não dá tempo nem de dar uns beijos nela, só de vez em quando, e 2 filhotas amadas lindas. Hoje vocês vão saber sobre fofocas. Será que tu és fofoqueiro? Eu tenho certeza que, como eu, tu jura que não és fofoqueiro. Eu? Bem capaz. Mas eu conheço a vizinha aqui do lado. Rapaz, tu não imagina. Então, professor, tudo bem com o senhor? Tudo bem, vamos lá. Vamos falar sobre fofoca, então? Sobre fofoca. Inclusive, eu anotei aqui no notebook, fofoca, detração, é o ato de explicitar a depreciação do mérito de alguém. Repara, na verdade a fofoca é um comportamento que exige a emissão de julgamento, Alberto, né? Então, para que ocorra o julgamento, se pressupõe que exista um patamar de verdade, um patamar de certeza, de convicção de o que é correto. As crenças, no caso. É como se as crenças da pessoa fossem as crenças verdadeiras do mundo inteiro. Seria um padrão universal. E aí ela descobre alguém, rapaz, não acredita, que está rompendo essas regras. O que a pessoa faz? Ela localiza alguém que no julgamento dela não está com aquela, entre aspas, doença, e aí ela se junta com a pessoa, comenta e critica o outro e logo depois se imuniza. Como é que se termina a fofoca? Deus o livre pensar mal de mim, Deus o livre querer falar mal dela. Agora que ela tá saindo com a Maria, com o esposo da Marisa, meu Deus do céu, desde o ano passado. Tu sabe a filha da Heleninha? Diz que até engravidou. Né? Sabe, o corpo, a fofoca ela é tão intensa que, repara, o especialista em fofoca, ele chega a falar com o corpo inteiro. Vocês já notaram? Ele diz assim, ó, quando ele vai dizer assim, tem uma coisa para te contar e é fofoca, muda tudo, né? Ele levanta a sobrancelha e diz, guria, eu tenho uma coisa que simplesmente tu vai enlouquecer. Eu, longe de mim, pensar mal dos outros, né? Algumas a maldade é tão grande que respinga antes essa imunização, essa proteção. Né? Já veste a armadura antes. Já veste aquela, se morder a língua, cai dura na hora, né? Agora vamos ver se isso acontece contigo. Repara o que acontece assim, ó, olha só. Para ser fofoca, tem que ser uma abordagem negativa de alguma pessoa. Já falaste, comentaste sobre o comportamento errado de alguém? Primeira categoria. Segundo, quando tu falaste mal desse alguém, essa mesma coisa que tu falaste desta pessoa, tu tem o hábito ou a possibilidade ou a coragem de falar olhando no olho dela? E alguns estão pensando, eu tenho, mas eu não falo porque não dá oportunidade. Ela nunca foi na tua casa várias vezes, está todo dia lá. Também não quero me incomodar, né? Tu entende? Ela calcula, planeja, escolhe o quem falar, depois disso vê se acontece isso contigo. Ó, depois que tu conta aquela história de mal, tu acaba se sentindo bem, ok? Se acontece isso, meu querido, minha querida, te amo, mas é fofoqueiro no pedaço, entende? Tem jeito, Alberto. Eu cheguei a formular as perguntas aí, né? Eu gabaritei quase todas que tu foi falando, eu fui quase que acertei tudo. Isso. Deixa eu ver, eu fiz uma lista de avaliação que eu ia investigar o Alberto, que é da minha produção, que ajuda. Né? Eles têm uma letra bem original, né? Muito bem. A pergunta é a seguinte, ó.
Vou perguntar para o Alberto e tu responde aí na tua casa. Alberto, ó, tu alguma vez já falou na tua vida mal de alguém que não estivesse presente? Ele está rindo porque a resposta é garantida, sim. Já falou mal de alguém? Sim. Sim, falou. Muito bem. E por acaso tu já deste a tua opinião sem a pessoa estar presente, ou seja, sem ela poder se defender, então? Sim. Sim, fofoqueiro. Na frente da pessoa tu não consegue dizer olho no olho. Às vezes. Quer dizer que às vezes não. Fofoqueiro. Atravessado, né? E isso às vezes proporciona prazer? Sim. Sem vergonha. Aí não é fofoqueiro, né? Agora, senhores, reparem. Olha só. Porque quando tu conta alguma coisa com tristeza, o fulano fez isso. Por que ele fez isso, né? Isso é uma coisa. Agora, quando assim, e o fulano fez isso, e a mulher dele nem sabe. Ele chega a se aliviar. Isso é fofoca. Professor, Diga. só para ver se eu entendi aqui então. Quando tu externa isso então, né? Quando tu fala para alguém, é fofoca. Mas se eu só tenho esse pensamento do camarada lá, também é fofoca ou não? Não é fofoca. Quando tu tem esse pensamento, aliás, tu tem um grande instrumental. Se tu começa a verificar o grande mal em alguém, pensa assim, a gente só enxerga aquilo que existe lá dentro da gente. É absolutamente garantido assim, eu diria que 99% das vezes, sabe? Aquilo que mais te incomoda no comportamento de alguém é algo que normalmente incomoda em ti e tu não consegues ver, tu consegues ver isso nos outros, entende? Sabe aquela mãe que diz, chega, é uma gritaria aqui em casa, eu não suporto mais, eu adoro o silêncio. Os filhos ficam olhando assim, como? Então pra que essa gritaria? Fez quase uma ópera ali, né? Entende? Tu entende? Não se dá conta disso. A pessoa não se dá conta disso. Ou então, na verdade, o mais comum de eu encontrar na minha vida aí, com palestras, com atendimentos, com mentorias, é o seguinte, é a pessoa conviver com pai e mãe, que são os grandes amores da vida de qualquer um, são os nossos professores de tudo, inclusive de amor e de medo. Aí o pai é extremamente debochado. É o jeito dele agir para educar, para não ser violento, né? Aí o filho também vira extremamente debochado e não percebe. As pessoas dizem assim, mas tu é igual ao teu pai. Eles dizem, nada a ver. Entende? É normal, as pessoas não conseguem perceber o comportamento dele e ele acaba dividindo isso com as pessoas que estão em volta, mas principalmente com os filhos. Olha, quem tem filhos, tu quer saber como é que tu é de verdade? Olha para a alma do filho. Entende? Às vezes o comportamento do filho reflete exatamente aquilo que tu enxergas na alma dele. Entende? Porque tu projetas aquilo. Quer ver um exemplo bem comum de se ouvir? A mãe pega o celular e fica o tempo inteiro assim, e o filho, mãe, o que tu quer? Ô mãe, mas que inferno, eu não posso fazer nada. Entende? Pode fazer, só que pode me atender. Entende? Como o filho não tem maturidade, e aí diz assim, e aí às vezes a mãe ainda comete o seguinte erro. Ele diz assim, mas tu é um atentado. Eu não posso ter 1 minuto. Ela está 10 ali já. Eu não posso ter 1 minuto de descanso. Entende? E aquilo não é descanso. Entende? Então, na verdade, fazer contato com o filho, que é o que tem de mais valor no mundo de um pai, é filho. Mais do que o celular que ela pode, porventura, estar na mão. Né? E na verdade ela está preocupada, está nervosa e acaba não se dando conta disso. Entende? Para a educação, nesse aspecto o celular prejudica muito na educação. Não do filho, o da mãe.
Entende? Isso é muito difícil de ver e de dizer, né? As pessoas até dizem assim, ó, tu sabe, a fulana não larga o celular. Aí depois quer que o filho obedeça. Entende? Quer ajudar? Diz, vem cá, fulana, tá bom o celular? Tá legal? Quanto vale o celular? Tanto. E o filho? Ai, não tem preço. Então larga essa droga e pega o que tem valor. Entende? O filho não dá pra apertar, aperta pra tu ver uma coisa. Garanto que é capaz de abrir sorriso e dar muito mais valor na tua alma do que o que tu estiveres fazendo no celular. Ok? Estreitar a fofoca, ajeitar a fofoca, mudar a fofoca, entende? É muito... Nossa, é um ganho absurdo, Alberto. Absurdo, porque as pessoas não se dão conta de que assim, ó, eu até já comentei num vídeo uma vez, o adulto vai ao trabalho e lá no trabalho acaba se indispondo com alguns amigos, alguns colegas, com outros ele fica mais à vontade, inclusive ele fala da mulher dele, a minha mulher é insuportável. Tá agora, porque a mãe dela tá doente, mas daí vou te contar uma coisa, né? Porque não tem tempo, não tem paciência, não quer coisinha, é um fim do mundo isso aí, né? Aí ele diz, é verdade, é verdade. E passa aquele colega que ele não suporta, ele diz, tudo bom? Tudo certo? E fica assim. Agora, porque ele não suporta, ele dá aquela risadinha amarela, aí depois ele vai pra casa. Quando chega em casa, a mulher, oi, tudo bom? Oi, amor, tudo bom? A mesma risadinha amarela. Como é que tá o trabalho? O trabalho tá um horror, mano. Tem um rapaz lá que eu não suporto, ele passa assim, faz uma cara, entende? É insuportável. Tem gente que eu converso até, mas o resto tá um inferno aquele trabalho. Eu odeio aquele trabalho, porque é um horror aquilo. Ele só não fala pro cara lá do serviço que ele odeia o cara e nem fala e nem tem a coragem de dizer pra mulher que tem coisas que estão deixando ele mal. E daí daqui a pouquinho rompe a relação, daí eles me procuram. E aí quando me procuram, eu digo, por acaso tu ama ela? Eu amo. Tu ama ele? Claro, né, a gente tá junto há tanto tempo. Isso. Então diz pra ele. Qual é a última vez que tu dissesse pra ele? Aí eles dizem, assim, esse ano? Eles fazem assim, né? É bem fácil de perguntar, é bem fácil de saber que a resposta não foi nesse ano. Porque se ele dissesse eu te amo olhando o olho no olho, tu entende? A mudança hormonal, comportamental e de energia é absolutamente outra, tu entende? Isso é exatamente contrário à fofoca. Entende? É a sinceridade, né? Tu resolver ali, de repente, um conflito que tu tem com uma pessoa. Isso mesmo. E às vezes esse conflito, Beto, não é com o terceiro, é contigo mesmo, né? Sim, sempre é contigo mesmo. Sempre é contigo mesmo. É a falta de coragem que ele, porventura, angariou lá na educação dele, que ele leva esse trancamento com a mulher na empresa. Se ele tiver um time de futebol, vai ser a mesma coisa. Se ele tiver um colega de projeto, de alguma outra coisa, de esporte, sei lá, também vai ser a mesma coisa. Ele vai jogar no time e aí vai ter um que é bem legal e outro que ele não vai suportar, mas não vai falar nada pro cara, entende? Então, falar olho no olho, nossa, é essencial para tua alma, porque assim, tem um estudo que foi feito na Universidade do Colorado, se não me engano, em 2012, falando com exame de ressonância magnética, verificando qual é a parte do cérebro que é ativada de acordo com o tipo de pensamento, e eles perceberam, Alberto, um trabalho de doutoramento, perceberam que para mentir o cérebro ativa 8 vezes mais áreas de associação. Ou seja, cansa mais. Isso não tinha te contado ainda, né? Não, esse dado aí da mentira não. Olha só, na verdade, cansa muito mais mentir do que falar a verdade. Sim, tem que criar toda uma situação, né? Exatamente, tem que criar a situação, calcular o risco disso, lembrar se dissesse a outra coisa, e aí, na verdade, cotejar uma série de elementos é tão torturante às vezes, e quando a mentira é muito grande ainda, que a pessoa diz, querida, vem cá, vou te contar uma coisa. Ele conta pra ela e, agora eu tô aliviado. Tu entende? Porque daí para de ter aquela pressão. Um detalhe que eles perceberam no comportamento de pessoas que acabam tendo sucesso na sociedade.
Conceito de sucesso são pessoas que têm vidas harmônicas, que têm trabalho garantido, que têm bem-estar na sociedade da família e na sociedade no meio da comunidade em que ele vive, né? E aí eles perceberam o seguinte, ó, que as pessoas que têm esse manancial de comportamento de felicidade, eles acabam, são pessoas que têm essa área, entre aspas, que é o córtex pré-frontal, que afeta a verdade, vinculada à verdade, né? Essas pessoas têm essa área do córtex mais ativado, entende? Aí o mentiroso afeta o aspecto emocional. Quem tem filho sabe. Quem tem filho sabe. Né? A mãe chega em casa assim, ó. Ô, Marquinhos, fizeste o tema? Aí ele assim, fez. A mãe, olha, tu não fizer, traz aqui o caderno. Não, mas sabe o que é? Sabe o que é? Ele vai pegar o caderno pensando, como é que ela sabe disso? Porque é simples, a criança dá uma série de pistas, porque toda mãe é pós-graduada no filho. Em leitura corporal do filho dela. Né? Exatamente, exatamente. Tu entende? E repara o seguinte, ó, vamos, já que o assunto é fofoca, vamos para o contrário da fofoca. Quem, na verdade, não é normal de fazer fofoca? Criança. Criança diz a verdade, né? Pois é, Beto, isso aí que eu tava pensando aqui. A fofoca e a mentira, elas estão caminhando junto ali, né? Ou não? Não, eu acho que não, Alberto, porque na verdade, assim, ó, talvez no aspecto de que dificulte o funcionamento, né, de reação, né? Mas o que acontece nesse aspecto, sim, porque na verdade a fofoca, a pessoa realmente acredita naquilo, só que ela tira dela para colocar nos outros, entende? Ela faz uma autoimagem dela numa outra pessoa. Isso, como por exemplo o camarada assim, ó, bem comum entre homens, tá? Tem homens que traem e tem homens que não traem, né? E tem homens que traem e se arrependem e tem outros que não. E tem homens que não traem e se arrependem. Sabe onde é que está o fofoqueiro? No que não trai e se arrepende. Porque ele descobre alguém... Tá vendo o Pedro do 204? A mulher saiu e já botou outra lá. A mulher tá viajando. Fim do mundo isso. Fim do mundo. Porque isso é um absurdo, né? É um absurdo, né? Tu não trai também, né? Não. Pois é absurdo, tu entende? Se a pessoa diz, eu também, o que tem? E aí acaba com a fofoca. Viu que não tem graça fazer fofoca para alguém que faz a mesma coisa? O vivente seleciona quem vai fazer isso. E aí ele diz assim, ó, nós que somos limpinhos, que não traímos a mulher, né? Porque a gente, assim, ó, a gente não tem essa sujeira no coração. Olha aquela gostosa no outro lado da rua, olha lá. Tu entende? Porque tá o tempo inteiro monitorando isso, entende? Aquele que não trai, mas tem vontade. É a mesma coisa pro cérebro. É a mesma coisa pro cérebro. Então existe um estágio da fofoca, então. Que sede, hein? Tava salgada a pipoca, né? Tava salgada a pipoca. Olha só, estágio da pipoca... estágio da pipoca, nada. Estágio da fofoca. Vai lá, Alberto. Ali, ó. Eu selecionei 4 estágios e depois tem a tradução deles, né? Isso. Vai lá. Primeiro estágio da fofoca. Ó, bota assim para tu poder falar pros viventes. Muito bem. Teste. Ok, vai lá. Escolher alguém para se solidarizar no território do bem. Isso mesmo. É alguém que na verdade não faz aquilo lá. Entende? Por exemplo, digamos que o Rafael que está lá roendo unha agora, ele na verdade... tá só... É o corinho. Não é o couro. Então tá certo. O corinho é feito para tirar. Unha sim é para deixar. Olha só. Ó, é o mais teimoso que existe no universo. Mas é excelente amigo, colega, profissional e teimoso. Olha só. Aí, repara, aí o Rafael... Na verdade, não bebe, né? Aí eu digo assim, tu sabe, Rafael, tem o Henrique, aquele meu primo, o cara bebe pra caramba. E bebe e depois sai fazendo bobagem. Não tem sentido isso. Olha, o cara fala, beber, entende? Então tem que escolher alguma coisa no território de bem. Segundo item. Segundo,
Seleciona a área de limpeza do comportamento criticado. Repara, ó, bebê é uma coisa terrível, né, Rafael? Entende? Aí eu vou dizer, sim, bebê, Deus o livre, bebê. Os dois estão limpinhos, entendeu? Segue. Terceiro. Essa aqui é legal. Diz aí. Realizar a catarse criminosa. Aí ele se alivia, ele destila assim. Pois o Henrique bebe todos os dias. Diz que nem namora a mulher em casa, porque não tem condições físicas. Entende? Tem partes do corpo que tá com os bracinhos cruzados e nem te dou bola. Entende? Então a gente vai, toda a maldade fica ali, entende? Vai, depois, Roberto. E a última, né, é proceder à asepsia da sua autoimagem. É certo como é que a pessoa termina. Agora, longe de mim falar mal do Henrique. Entende? Porque, na verdade, eu quero muito bem daquele guri. Nossa, pra mim, assim, olha, é Deus no céu e o Henrique na terra. Porque nunca falei mal de ninguém. Pra que eu vou falar? Entende? Eu acho que a gente tem que só falar de bem das pessoas, né? Mas que ele bebe, que eu tô por aqui já. Ok? É pro bem dele que eu tô falando, né? Ah, é. E tem umas que ainda são pedagógicas. É pro bem dele que eu tô falando. Se é pro bem dele, Mundícia, vai lá e fala pra ele. Henrique, vem cá, larga essa cachaça, homem. Entende? Por que tu não fala? Porque eu não tenho coragem. Então cria coragem. E grita pra vida as coisas. Porque quando tu começa a fazer fofoca do outro ser humano, tu começa a fazer fofoca da vida. Tu passa a reclamar da vida. Entende? Só não tem coragem de fazer apelo à vida, de fazer solicitação para ela. Entende? A vida, a gente é uma amiga, como se fosse um ser humano, entende? Que bate à tua porta, convida ela para entrar. Entra, vida. Vamos conversar um pouquinho? Faz assim ainda. Oferece um bolo para ela. Oferece um café. E depois que tu oferece o café e o bolo e oferece palavras confortantes de carinho e de amor, aí tu pode dizer toda a verdade para ela. Diz, sabe, vida, tem coisas que acontecem que me deixam tristes, que eu queria que a vida me proporcionasse. Entende? Diferente disso, é assim, ó. Sim, vida, tá tudo bem, tá tudo certo. Quer mais um suco, vida? Isso mesmo, tá bom, vida? Ah, então tá, já vai? Ok, então vai com Deus, vida, tudo bem. Essa vida não presta, vou te contar uma coisa. Não é isso? Tem uma brincadeirinha que se faz muito comum, é uma brincadeira maldosa, referente à mulher, né? Que na verdade é uma inverdade, né? Mas de qualquer maneira que se diz desse tipo de personalidade que a diferença de homem e mulher nesse aspecto de amizade é que o homem encontra um outro homem, quando se encontra, como é que tá? Mas é terrível esse safado, hein? Como é que tu tá? Quanto tempo a gente não se vê? Escreve, mas dessa cara, essa barba relaxada, vai tirar isso aí? Nunca vi uma coisa. Vai querer deixar isso aí? Ó esse cabelo. Barbaridade. Então... já vai então? Tá, vai com Deus. Quando sair de todo, esse cara é uma fera. Ó, melhor amigo que eu já tive na minha adolescência. Um cara honesto, fiel, mas xingou ele de tudo. E aí tem mulheres que é diferente, né? Aí diz quando tá chegando outra, amiga, que bom que tu chegou, que lindo esse cabelo, meu Deus do céu. Esse sapato comprou onde? Meu Deus do céu, é espetacular, maravilhoso. Ah, tá, já vai então? Ok, tchau, tudo de bom, hein? Cuida, hein, amor? Isso, beijo. Uma caninana, jararaca, fofoqueira, não presta essa mulher, entende? Diz no olho dela. Diz no olho da vida as coisas que tu tens para dizer, ok? Toma conta da vida, toma conta do teu destino, ok? Alberto? Para finalizar, professor, eu quero que tu me explique uma frase que eu ouvi numa palestra uma vez. Ok. Vamos lá? Vamos lá. Então tá. O palestrante disse, eu não me lembro qual é o nome dele, mas eu achei bem legal a frase que ele falou. Ele disse que pessoas interessantes e inteligentes falam sobre ideias, sobre projetos, sobre inovações. Pessoas comuns falam de coisas comuns. Futebol, novela, coisas comuns.
E pessoas medíocres falam de pessoas. Onde eu concordo e onde eu não concordo, tá? Ok. Olha só. Pessoas... qual é o primeiro? Inteligentes. Pessoas inteligentes falam de Ideias, negócios. ideias, negócios, projetos. É bem comum isso mesmo. Bem comum isso, né? Mas tem um detalhe importante. Todas as manhãs, às 8 horas, nós estamos ao vivo, gravando uma live, falando da vida e da obra de alguém. Sempre. Entende? Nesse momento de Tony Robbins, né? Nesse momento do Tony Robbins, em agosto de 2020, mas pode estar vendo esse vídeo em 2021. Inclusive, né, Tony Robbins é um dos maiores coaches do mundo, né, nesse momento. E aí o que acontece é o seguinte, ó, então falar de pessoas, depende do que tu estás falando das pessoas, né? De repente é falar mal das pessoas, né? Isso, agora falar mal, exatamente, falar mal das pessoas, o que alivia no âmbito da fofoca, porque tu projeta as tuas dores, os teus males nas pessoas para falar, entende? Isso sim é medíocre, é fraco, é doente, né? E antiético, isso mesmo. Depois, falar sobre coisas comuns, Isso. né? Falar sobre coisas comuns é bem comum de pessoas falarem coisas comuns, entende? Agora eu vou contar uma coisa, hoje eu estava conversando nas tuas costas, falando de ti com o Rafael. Fazendo uma fofoca. Não era fofoca, nós estávamos falando sobre o quanto me surpreendeu e na convivência que a gente está tendo, te conhecer, a sede que tu tem para crescer, a tua dedicação para buscar, né, as coisas, e nós estávamos falando em ti, tu entende? Mas isso não é fofoca. Tanto é que é algo que eu posso falar assim, olhando no teu olho, né? Eu não sei se tem idade para ser meu filho, né? Mas de qualquer maneira, um filho eu gostaria de ter com esse push, com essa pegada que tu tem. Eu acho uma coisa muito, muito dessa, né? Eu me surpreendi, né? Agora, repara, assim, ó, e a gente fala coisas fúteis, não falamos? Então, isso é possível. O que talvez ele quis dizer, e eu concordo plenamente, assim, ó, nós predominantemente falamos de planos, de projetos, de ideias, isso sim, né? Nós raramente falamos, quando eu pergunto, sabe, tem notícia do teu time de futebol? Pois eu nem sei, jogou, entende? Eu não sei nome de novela, por exemplo, não tem nada contra novela, né? Só que são coisas mais do dia a dia que os projetos realmente me encantam mais, entende? Tomam mais nosso tempo também, né, professor? E eu acho assim, ó, o que vai acontecer quando não tiver o Carlos Gilberto? Alguém vai dizer assim, mas esse cara falava bem, me colocou para pensar algumas vezes. Inclusive teve Giovanni hoje aqui, né, que é um especialista na área de educação, está nos auxiliando no projeto de divulgação pelo Brasil inteiro, né, de um projeto da pirâmide da aprendizagem, um modelo de trabalho que vai bombar aí. O cara de uma sensibilidade muito grande, né? Junto com ele tem uma assistente também de uma sensibilidade muito grande. Eu queria explicar para ele como é que funciona a hipnose, explicando como é que funciona o cérebro. Chamei, pedi para ela ficar no meu lado, eu fiquei sentado, ela ficou em pé, pedi para ela fechar os olhos. Pela proximidade, que se chama de hipnose não verbal, ela entrou em transe. E os olhos se tremiam assim. E eu dei um comando para ela, né? E ela acabou tendo aquele desempenho, né? E ela mudou um comportamento e ele ficou assim, ó, capaz. Como é que ela fez isso? Ele brincou assim, não, não vou nem olhar pro teu olho agora, como se hipnose tivesse uma força do Jedi, força. Agora repare o seguinte, ó, na verdade, quando tu tem uma harmonia de sinceridade, o impacto do teu olhar acaba tendo uma outra força. Entende isso? Então, ó, alguns conceitos que eu quero deixar para vocês que são fundamentais. Retira da tua vida 3
conceitos básicos, tá? O primeiro deles é fofoca. Mas eu não sou fofoqueiro. Eu também não sou. Mas já fiz fofoca. Entende? Quando tá dolorido, não se dá conta que tu tá tirando aquilo, falando. Certo? Não se fala isso. Primeiro, e os outros dois que eu alerto sempre é assim, ó. Tanto faz, ou qualquer coisa, tira da tua vida. Tu não tem valor de tanto faz, nem valor de qualquer coisa. Certo? Tu tens valor absolutamente singular, muito grande, fundamental, e tá na hora de dizer para os outros, anuncia para todo mundo o seguinte, ó, eu valho pra caramba. Segunda coisa, anuncia esse canal. Terceiro, diz para aquelas criaturas para as quais tu anunciaste, para eles se inscreverem. Os mais teimosos, tu amarra no cabresco assim e diz, se inscreve no canal e recebe um grande beijo no coração, ok? Até mais.